pessoal, eu sou o Mago Clovis e vamos começar pela história de um personagem muito importante, o príncipe regente Dom João. Tudo começou em 13 de maio de 1767, quando a rainha Maria I de Portugal, casada com seu tio Pedro III, tiveram um filho, Joãozinho. Maria, é um menino! Qual vai ser o nome dele? Eu acho que eu vou dar para ele um nome bem pequeno. O nome dele vai se chamar João Maria José Francisco Xavier de Paula Luiz Antônio Domingos Rafael de Bragança. Nossa, que nome curto! Esse que vocês estão vendo é o Palácio Real de Queluz, em Lisboa, Portugal, que foi onde Joãozinho nasceu. Joãozinho nunca foi treinado para ser rei, porque quem seria o verdadeiro rei seria seu irmão José Francisco Xavier, o irmão mais velho. Joãozinho era uma criança muito meiga. Dê uma olhada com ele e seu cachorrinho. Aos 18 anos, Dom João se casou com Carlota Joaquina, que tinha só apenas 10 anos e era filha do futuro rei da Espanha, Carlos IV. Nessa época, os casamentos eram arranjados para aproximar os reinos e nações. Eles tiveram 3 filhos, que foi Miguel I, que no futuro se tornará rei de Portugal, Francisco Antônio, príncipe de Beira, e Pedro de Alcântara, que se tornará Dom Pedro I do Brasil. Em 1786, Pedro III, o pai de João, morreu. Quem ficou muito abalado com a notícia da morte de Pedro III foi a sua mulher, Maria I, que ficou tão chocada que começou a ter distúrbios mentais. Maria tinha muitos pesadelos. Sonhava ver o seu pai, José I, no inferno. Isso por causa do processo da família Távora, que foi executada em praça pública. Diziam que eles realizaram um atentado contra a vida do rei. Isso nunca foi provado e eles confessaram o crime sob tortura. Além disso, os jesuítas foram expulsos de Portugal. A Companhia de Jesus declarada ilegal, tudo porque a família Távora tinha forte ligação com eles. Quem comandou todo esse processo foi Sebastião de Melo, primeiro-ministro, que mais tarde ganharia o título de Marquês de Pombal. 16 médicos declararam sua incapacidade de ser rainha. Na corte, a loucura da rainha era o assunto mais falado. Eu não acredito que uma mulher com sérios problemas mentais reine em nosso país. Mas eu ouvi falar que o príncipe João vai virar nosso príncipe regente. No dia 15 de julho de 1799, João virou o príncipe regente. Mas Clovis, você não disse que quem seria o príncipe regente seria o irmão do João, que era o José? Roberto, eu vou falar agora o que aconteceu com ele. O que aconteceu é que o José morreu aos 27 anos de varíola em Lisboa. A nossa repórter Marcinha irá falar mais sobre o assunto. Olá, Clóvis, então vamos começar a explicação. No começo do século XIX, a Europa era dominada pelo Império Napoleônico.
Obrigado, Marcia, mas me deixe cumprimentar. Napoleão Bonaparte ameaçou invadir Portugal se não rompesse as relações comerciais com a Inglaterra. Em 1806, o imperador Napoleão Bonaparte decretou bloqueio continental. Os países europeus estavam proibidos de comercializarem com a Inglaterra. Mas Dom João não queria romper com a Inglaterra, pelo fato da Inglaterra e Portugal serem muito aliados desde o século XIV. E também os ingleses poderiam bloquear a entrada de Portugal ao Brasil. Um dos conselheiros de Dom João, Dom Rodrigo de Souza, deu a ideia da corte mudar para o Brasil. Tanto que há 100 anos antes, o padre Vieira sonhou com a corte vivendo no Maranhão. As tropas de Napoleão marchavam até Portugal sob comando de Jean Junot. As tropas francesas entram em Portugal. E em que estado? Recebemos ordens do comando para recebê-los como amigos. Nossa! A tropa francesa está em frangalhos. Isto é uma pena, pois desse jeito ia ser canja de galinha derrotá-los. Frangalhos, canja, minha verdade! Alteza, o exército francês já está em Abrantes. Acabo de receber o jornal de Napoleão. Talvez esta leitura ajude Vossa Alteza Real a tomar uma decisão. A Casa de Bragança cessou de reinar, então comecem a mudança, ora pois. Saíram de Lisboa em 29 de novembro de 1807, cerca de 10.000 pessoas, numa esquadra comandada pelo vice-almirante Manuel da Cunha Souto Maior. Foram 16 embarcações. Esse fato foi a primeira vez da história que um rei europeu transferiu todo o poder da metrópole para uma colônia do continente americano. Alguns historiadores dizem que foi uma fuga, uma verdadeira covardia. Outros dizem que foi uma política muito bem estudada para preservar a colônia. A independência dos Estados Unidos tinha ocorrido em 1776 e Portugal estava preocupado que isso pudesse acontecer com o Brasil. A viagem não foi nada fácil. Tiveram tempestades e um surto de piolho que fez as mulheres serem obrigadas a rasparem os seus cabelos. Depois de 55 dias, parte do comboio com o príncipe regente Dom João chegou em Salvador no dia 22 de janeiro de 1808. Em Salvador, a família real foi recebida pelo governador, o Conde da Ponte, com uma grande festa, com sinos, tiros de canhão e fanfarras. Quem fez esse quadro da família real chegando em Salvador foi Cândido Portinari, um pintor brasileiro muito conhecido. A família real ficou em Salvador 35 dias. Além dos festejos, foram assinados 2 documentos: a abertura dos portos para as nações em paz com Portugal e a fundação da Escola de Medicina e Cirurgia. Depois de Salvador, a família real partiu para a cidade do Rio de Janeiro, onde chegou em 8 de março de 1808. O nosso jornalista Alessandro viajou no tempo e está agora no Rio de Janeiro em 1808. Olá, Clóvis, estou aqui no Rio de Janeiro e irei entrevistar Dom João, o príncipe regente.
Bom, o lugar é muito bonito, tem praias que não tem lá em Portugal. Muito legal aqui o lugar. Muito bonito, tem algumas... João! Vem cá agora! Me desculpe, eu preciso ir. Tchau. Dom João e parte da corte foram alojados em 3 prédios no centro da cidade. O Palácio do Vice-Rei Marcos de Noronha Brito, Conde dos Arcos, e o Convento das Carmelitas. Os demais ficaram nas melhores residências da cidade, que foram confiscadas e receberam a marca de PR. O significado era propriedade real. Mas a população dizia apoia-se na rua ou prédio roubado. Uma das coisas que Dom João fez no Brasil foi a cerimônia do beijamão, onde as pessoas pediam favores para Dom João cumprir. Oh, meu rei. Em 1815, o Brasil deixa de ser uma colônia. Dom João eleva o Brasil à condição de Reino Unido. Em 18 de julho de 1815, na cidade de Waterloo, na Bélgica, Napoleão foi derrotado. Depois foi exilado para a ilha de Santa Helena, onde morreu em 5 de maio de 1821, de câncer no estômago, aos 51 anos de idade. Mas existem algumas teorias que falam que ele foi envenenado. Em março de 1816, Maria I de Portugal morreu. Com a morte da rainha, o príncipe regente assumiu o trono de Portugal como o rei Dom João VI. Mas o seu juramento só ocorreu 2 anos depois, em 6 de fevereiro de 1818. A cerimônia de aclamação foi considerada uma grande festa. Jean-Baptiste Debret foi um pintor francês que veio ao Brasil em 1816. Na época, ele compôs vários quadros que mostravam o cotidiano do Brasil. No período joanino, várias mudanças aconteceram na capital. Construção de moradias e estabelecimentos comerciais, visita de missões estrangeiras para conhecer as riquezas do Brasil, construção da Biblioteca Real e o Jardim Botânico, a criação da Casa da Moeda e do Banco do Brasil, o fim da proibição da imprensa no Brasil e o aumento da população. Após a derrota de Napoleão Bonaparte em 1815, ocorreram várias revoltas em Portugal. A mais importante foi a Revolução do Porto, em 1820, que exigia a volta de Dom João e a formação de uma Assembleia Constituinte. Mas em 24 de abril de 1821, Dom João e mais 3.000 pessoas voltaram a Portugal. Dom João, em Portugal, viraria um rei constitucional, ou seja, que não mandava em tudo. Mas o seu filho, Dom Pedro, ficou no Brasil junto com sua mulher, Maria Leopoldina de Áustria. Após sua volta a Portugal, Dom João VI morreu em 10 de março de 1826, aos 58 anos, de uma morte misteriosa. Seu túmulo está no panteão da família Bragança, junto com vários reis e rainhas, em Lisboa, Portugal.
Pessoal, vocês gostaram? Espero que sim, pois essa história não acabou. No próximo episódio nós iremos contar um pouco sobre a independência do Brasil. Mas hoje é só e fui!